E por isso Deus ele estabeleceu várias regras, normas, mandamentos, estatutos, de maneira que o povo pudesse saber claramente aquilo que agradava e o que não agradava a Deus. Ainda hoje, existem pessoas que acreditam que tatuagem é coisa do capeta, do diabo, do Satanás, que uma pessoa tatuada ela é totalmente reprovada por Deus. Alguns chegam até mesmo a decidirem que uma pessoa tatuada já tem o passaporte garantido para o inferno, né? Como alguns dizem, usam a expressão pecado de morte. E as pessoas que geralmente reprovam o uso da tatuagem, elas se baseiam em dois textos, né? O primeiro se encontra em Levítico 19:28, que diz assim: não façam cortes em seus corpos, por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aqui na versão NVI, a gente percebe que o texto ele fala realmente sobre fazer cortes na pele e tatuagem, né? Porém, a verdade é que o contexto dessa passagem se trata de uma situação onde Israel estava entrando em Canaã, estava recebendo da parte de Deus orientação, instrução, para que soubessem como se portar diante daquela região onde tinha muitos povos que eram pagãos. O povo de Israel servia a Deus, mas quando eles entraram em Canaã, havia muitos povos com diversas culturas servindo a diversos deuses, ou melhor, falsos deuses. E por isso Deus ele estabeleceu várias regras, normas, mandamentos, estatutos, de maneira que o povo pudesse saber claramente aquilo que agradava e o que não agradava a Deus. E dentro dessa lista de regras e normas, nós encontramos esse texto, né, que fala a respeito de cortes e tatuagens. Porém, uma coisa que é importante ressaltar é que o contexto desse versículo fala a respeito de mutilação. Existiam povos pagãos que, num ato de reverência, digamos assim, aos mortos, se mutilavam, se cortavam, como se fosse uma forma de dizer assim: eu estou sofrendo por causa da morte de um ente querido, né? Era uma forma de apresentar a sua dor e a sua angústia perante os falsos deuses. E por isso Deus ele diz que não aprova cortes e não aprova tatuagem. Porém, se nós analisarmos numa outra tradução, a gente vai perceber que está um pouco diferente o texto. Por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, né? Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Você percebe que nesse texto não fala nada de tatuagem. A própria tradução já dá a entender um contexto um pouco não tão específico. Ferireis a vossa carne. Ferir, marcar. E esse ferir, esse marcar, como eu mencionei, está num contexto de mutilação por causa dos mortos, em memorial aos mortos. E por isso Deus disse, eu não aprovo isso. Hoje, se a gente for analisar a tatuagem, ela não tem nada a ver com esse contexto de mutilação, com esse contexto de memorial aos mortos. Você até pode fazer, existem pessoas que fazem uma tatuagem como uma lembrança de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho. Porém, não tem nada a ver com adoração, nem ritual pagão. É apenas como se fosse tirar uma foto. É uma lembrança sem qualquer vínculo com rituais ou paganismo. E é isso que é importante enfatizar.
não tem, a tatuagem hoje em dia não tem nada a ver com paganismo, a não ser que a pessoa faça isso intencionalmente, de forma consciente. Por exemplo, a pessoa serve a uma determinada religião e, em respeito e reconhecimento dessa religião, ela faz uma tatuagem simbolizando algo referente a essa tal religião. Nesse caso, isso sim seria reprovado por Deus. Porém, o cristão ele não faz esse tipo de coisa. Geralmente, a tatuagem que o cristão ele faz tem a ver com, muitas vezes é uma frase simbolizando uma ideia, um significado, a foto a imagem de uma pessoa querida, né? Ou então, por exemplo, imagem de algo que a pessoa gosta, que a pessoa admira, que a pessoa acha legal. Porém, não tem nenhum contexto de rituais pagãos ou de mutilação ao corpo. E por causa disso, eu vejo que essa base bíblica não é um embasamento sólido para não se usar tatuagem. Um outro texto que fala também sobre a questão de você lidar com o corpo, algumas pessoas usam essa referência, né, esse argumento para dizerem, né, 1 Coríntios 6,19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Muitas pessoas usam esse texto para dizer assim: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o santuário do Espírito Santo, e por isso não é permitido que você rabisque, que você pinte, que você faça rasuras, que você venha pichar o templo do Espírito Santo, né? Que no caso o seu corpo. Algumas pessoas até fazem essa comparação dizendo assim: você não picharia sua casa, então por que você vai pichar o templo do Espírito Santo? Porém, dizer que uma tatuagem é uma pichação, eu diria que é meio que um argumento um tanto grosseiro, né? A gente sabe que uma tatuagem feita com profissionalismo e competência tem mais a ver com arte do que com rabisco, né? Realmente é uma arte reconhecida mundialmente. Eu entendo da seguinte forma: a tatuagem em si, ela não é pecado. A tatuagem ela tem mais a ver com a vaidade da própria pessoa, o interesse, né, de ter um desenho, uma imagem, uma pintura no corpo, mas tem mais a ver com uma questão pessoal, né? Quando eu digo vaidade, eu não me refiro vaidade no sentido pejorativo. Todo ser humano tem um certo nível de vaidade, né? Por exemplo, se ninguém se preocupasse com vaidade, se o ser humano tivesse vaidade zero, por exemplo, a gente não se preocuparia de se vestir bem, a gente não se preocuparia de se calçar de uma forma adequada, não se preocuparia de fazer um penteado bacana no cabelo. Então essas coisas eu considero como vaidades que são saudáveis, que fazem parte da autoestima de cada pessoa. E, portanto, é normal a gente ter uma certa preocupação com a nossa aparência. Eu, particularmente, não tenho tatuagens e não tenho interesse de fazer. Porém, eu entendo que não há respaldo bíblico sólido e claro dizendo que tatuagem, da forma como conhecemos hoje, é pecado, né? A gente vê na tradução NVI que foi escrito tatuagem, como foi lido anteriormente. Porém, a gente entende que não é a tatuagem como conhecemos hoje. Tem mais a ver com um contexto de mutilação do corpo. Um ritual que era feito em memória dos mortos. Algo que Deus deixou claro que ele reprova. Agora, a tatuagem como a conhecemos hoje, percebemos que não há nenhum contexto claro bíblico que venha reprovar, né, reprovar o uso da tatuagem. Então as pessoas dizem assim: é santuário do Espírito Santo. O meu corpo é santuário do Espírito Santo e, portanto, eu tenho que zelar por ele. É curioso que, se a gente analisar o contexto em que Paulo escreveu esse versículo,
Paulo, ele não está falando de pintura, ele não está falando de desenho no corpo, ele não está falando de escrever algo na pele, no sentido de tatuagem ou algo desse tipo. Se nós analisarmos o contexto em que esse versículo sobre o santuário foi escrito, Paulo estava falando o quê? Vamos analisar o texto anterior, né, o versículo anterior. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Veja que Paulo, ele descreve o nosso corpo como o santuário do Espírito Santo, nos ensinando que somos morada de Deus. E como morada de Deus, é importante a gente entender os nossos limites. O corpo é meu. Porém, a forma como eu trato ele, eu vou ser responsável, porque Deus me concedeu. Né? O corpo foi dado por Deus para que eu zelasse por ele. Então eu sou mordomo, digamos assim, daquilo que eu possuo, tanto em termos de bens materiais como o próprio corpo. Eu vou prestar conta dos dons e de tudo aquilo que Deus me concede. Então a gente analisa esse contexto e percebe o que? A preocupação de Paulo era com a imoralidade sexual. Então ele diz, olha, vocês precisam entender, o corpo de vocês faz parte de um propósito maior. O corpo de vocês é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Então vocês não devem dar lugar a todo tipo de promiscuidade. Esse é o significado, esse é o contexto em que Paulo ele fala sobre ser templo do Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que deseja usar uma tatuagem, fazer uma tatuagem, é importante fazer a seguinte pergunta: essa tatuagem de alguma forma vai ferir os princípios bíblicos? Vai contrariar as verdades de Deus? Por exemplo, não seria cabível um cristão fazer a tatuagem de um demônio, ou de um falso Deus, ou de uma entidade de uma outra religião. Seria totalmente contrário à verdade bíblica. Agora, por exemplo, fazer uma tatuagem que não vai ferir nenhum princípio bíblico, eu não vejo respaldo para que a pessoa acha que está sendo está contrariando a Deus ou fazendo algo de errado.